Ah, sobre o artigo do Kabengele Munanga, as ambiguidades do racismo brasileiro. Bom, começa dizendo: o racismo é um fenômeno presente em diversas sociedades contemporâneas, latente na cultura, nas instituições e no cotidiano das relações entre os seres humanos. No entanto, há pessoas que não o enxergam ou preferem não vê-lo. Bom, acho que uma outra parte que seja interessante também, que eu gostaria de lembrar, de acordo com as épocas, modelos culturais e estruturas de poder das sociedades que o praticam. Ele tem um percurso e várias histórias que devem ser interpretadas de acordo com épocas, modelos culturais e estruturas de poder das sociedades que o praticam. E apesar de obedecer uma mesma lógica de hierarquização dos outros, o racismo passa no decorrer dos anos por uma complexidade de mutações em suas figuras sociais, culturais e discursivas. Bom, esse artigo do Kabengele é muito bom, esse texto do Kabengele, as ambiguidades do racismo brasileiro. Vai trazer várias coisas que acontecem bastante, né? Tipo, no racismo... Isso, né? No racismo brasileiro. Trazer várias ambiguidades sobre o que é essa invisibilidade, né? Essa dificuldade que se tem na questão tanto da interpessoalidade, né? Quanto da subjetividade mesmo. De reconhecer, né? No mundo fora, no mundo dentro, de reconhecer que existe na sociedade essa questão, mas mesmo com o reconhecimento dessas coisas, com o reconhecimento dado, um certo constrangimento de colocar isso no lugar comum ainda, né? Isso sempre rola no Brasil, né? Esse lugar onde, de fato, homem e mulher é uma coisa fácil de distinguir, mas preto e branco já é uma coisa que é meio... essa pessoa é negra, essa pessoa é branca, tipo, não vou falar que você é negro porque, né, negro não é um bagulho tão bom. Então ele já começa a bater um pouco nessa questão de que existem as estruturas de poder, né, os modelos culturais, a ideia da cultura, né. A gente tem uma cultura que não é uma cultura que favorece a negritude ou a exploração do que é o preto como outro indivíduo, né, e não como um objeto, um indivíduo autodeterminado, um indivíduo que é emancipado culturalmente, um indivíduo que é emancipado diante de sua etnia, se consegue se colocar, se identificar, saber o que é, o que não é, de onde vêm as coisas, uma concepção histórica, um entendimento de ancestralidade. Isso não é inerente, talvez, né, ao todo, assim, do que vem junto com a cultura, dentro do processo de colonialidade, né? É uma coisa muito de alguns determinados sujeitos, ao que parece, assim, né? Porque existe um imaginário comum, né, por conta da teoria, né, por conta do Estado, né, em teoria, existe um imaginário comum por conta da estrutura política do Estado, né, que é um imaginário que nos cria, e dentro disso, né, uma das resultantes deste fenômeno, né, desta narrativa, é justamente esse sujeito que não se identifica consigo, né, é justamente esse sujeito que ele não entende, não é que não entende, né? Ele não se identifica com o que ele é identificado, né? Não necessariamente, né? As pessoas negras, muitas vezes, ali no papel do pardo, né? No papel do reivindicar um lugar de não negro, né? Se entende quanto não branco, mas se entende quanto, de fato, mestiço ali, ou alguma coisa que está ali no meio, mas esse mestiço como talvez branco, mas talvez nem tão branco assim, e muitas vezes também porque está submetido a um lugar onde diversas pessoas ali também são negras, né? Então isso vai trazer um pouco da ideia da estrutura de poder da sociedade, né? Porque a estrutura de poder ela vai designar determinados lugares, né, para determinadas pessoas, e nos processos coloniais, nas cidades modernas, né, do que a gente tem, né, sobretudo depois do desenvolvimento do processo mercantil que a gente tem, né, o desenvolvimento dentro dessas estruturas do capital, a gente tem uma estrutura de poder muito dada, né? E é uma estrutura de poder que é percebida, mas que ela não passa por um espaço de constrangimento comum, assim, né? É um lugar que
sempre lembrar, sei lá, coisas como a USP e a diferença da USP para uma periferia, tipo aqui, sei lá, Itaquaquecetuba, né? A quantidade de pessoas não negras, a quantidade de pessoas brancas, não negras, a quantidade de pessoas não pretas, né? Que frequentam, que estudam, que são vinculadas à instituição de alguma forma. Lembrando que é isso, né? Instituição, lugar para formar, né? Lugar para formar sujeitos, né? Então ali é um lugar de formar sujeitos que tem uma cor branca, né? Tipo, é dada essa cor, é, é dada essa cor, né? É branco, caucasiano, sei lá como que a gente pode lembrar disso. Mas a ideia é justamente essa invisibilidade que é dada pela estrutura. A estrutura é dada como comum e a estrutura hierarquizada desses espaços é dada como comum, né? Tipo, é normal a sala estar cheia a sala da medicina estar cheia de alunos brancos e a gente mal ter alunos negros ali na sala. Isso é uma coisa que de fato é comum. A estrutura de poder normatiza e banaliza esse tipo de violência que está ocorrendo ali, né? Que pode ser denunciada a qualquer momento. E aí o Kabengele continua um pouco nessa ideia, né, da gente não conseguir identificar no Brasil por não ter tido essa segregação, né, uma segregação institucionalizada, né, a segregação ela é só espacial, de fato, ela é dada espontânea, né, espontânea não, né, ela é motivada e provocada, mas ela não é institucional, né, e isso também é uma das coisas que dificulta a percepção dessas coisas acontecendo, né? A percepção dos fenômenos, a materialidade, né? Dos fenômenos se dando. E o Kabengele vai continuando um pouco nessa ideia. Os estadunidenses, negros e brancos, poderão dar respostas claras e diretas atualmente, pois alguns deles podem até dizer que os preconceitos raciais recuaram por terem elegido um presidente negro, além dos negros já apresentarem uma mobilidade social em que se nota uma pequena burguesia e uma classe média significativa. O Kabengele está comentando justamente essa parte de se perguntarmos às pessoas, né, nesses países, e aí os estadunidenses, agora ele fala um pouco dos sul-africanos, sul-africanos não teriam também dificuldade para confirmar a existência do racismo e de suas práticas na sociedade. Entretanto, alguns podem até dizer que esse fenômeno recuou com a abolição das leis do apartheid e pelo fato de os negros estarem no comando político do país. E alguns franceses e alemães poderão dizer que em suas sociedades não existe apenas a xenofobia, em suas sociedades existe apenas a xenofobia em relação aos imigrantes e não o preconceito racial. Bom, a negação ela é sempre o lugar, né? A negação, tipo, a ciência já colocou assim, né? Isso, raça não existe, isso já está provado desde de metade do século, já faz tempo, né? Já faz tempo já. Então, como que essas coisas se sustentam, né? Como que, por exemplo, o país consegue, um país que é, né, um país como a Alemanha, assim, franceses e alemães, né? Justamente quem pensou a ideia de liberdade, igualdade e fraternidade em um país que explorava outros países, escravizava, tipo, trocava. Que humano é esse, né? Que merece a liberdade, a igualdade e a fraternidade, né? Que humano é esse, né? Mas enfim, para além disso, a Alemanha, né? A Alemanha, enfim, nem precisa se falar, né? Muito bem utilizada aí teorias de Galton, né? Pelo Hitler. Muito bem aplicada aí a ideia, né? Sem muita paz, assim, né? Deu uns probleminhas aí. Então, colocar apenas como país xenófobo, sendo que a gente tem, né, uma generalização, que é uma generalização intrínseca, assim, ao que seriam os próprios judeus ali, né? A gente tem a própria Roudinesco aqui também, que um pouco depois aqui, mas tem a Roudinesco, né? Que ela fala um pouco dessa ideia do racismo e do antissemitismo, em algum lugar deve ter, mas é naquele a questão judaica. E aí tem até um trecho em algum lugar aqui, que é justamente mostrando, bom, essa questão é racializada também, né? Não é uma questão do racismo em si, quanto estrutura colonial de poder que se coloca nos países colonizados, assim, né? Mas é uma estrutura que racializa também, né? Ela coloca um determinado
uma determinada imagem a um determinado povo, uma determinada etnia, né? E essa imagem se configura de diversas formas, tanto na ideologia quanto nas práticas materiais dessa sociedade e de como essa sociedade se relaciona com esses seres imaginados, né? Seres imaginados. Bom, e aí o Kabeng ele traz justamente essa questão de que a mesma questão feita a brasileiros pareceria inconveniente, incomodante e até perturbadora. Muitos, em comparação com os norte-americanos e sul-africanos, não poderiam dar respostas claras e diretas, eles seriam ambíguas e fugitivas. Para muitos ainda, o Brasil não é um país preconceituoso e racista, sendo a discriminação sofrida por negros e não brancos em geral apenas uma questão econômica ou de classe social. E é justamente isso, né? Essa questão de que não se liga isso à ideia dos mitos, à ideia da estrutura de poder que está por trás, né? Não liga a uma coisa que é uma resultante fenomenológica, né, do que a gente tem no nosso imaginário metafísico, compartilhado, né, na nossa intersubjetividade, e a gente coloca somente na conta do sujeito, né? Como se de fato fosse igual os espaços entre pretos e brancos, né? Nos espaços de pessoas ricas existisse de fato uma representatividade de metade da população brasileira, por exemplo, né? Se de fato a gente tivesse um espaço que é totalmente bem representado quanto à característica da população no geral dentro dos presídios, né? Como se a gente tivesse uma diversidade cultural tão afirmada e tão grande quanto o que é esta imposição do modelo judaico-cristão, assim, de fé no pensamento e na moralidade e na ética social, né? Quantas dessas direções não são direções que hierarquizam, né, a sociedade, que de fato colocam qual que é o mandante, qual que é o modelo universal, né, para se pensar, qual é o modelo de pensar o todo, né? Então, acho que um pouco por esse lado, assim, o Brasil não consegue perceber estas coisas, né, sendo que está colocado. Outra coisa que ele traz é uma pesquisa, Datafolha, de 95. 89% dos brasileiros aceitaram a existência do racismo no Brasil, mas só 10% deles confessaram conhecer pessoas que discriminam ou terem eles próprios discriminado. Então, tipo, 10% dos 89%, né? Bom, se a gente pensar aí, ó, 100 pessoas, 89% é 89 pessoas, 10% é 8,9 pessoas, né? Então, 9 pessoas. Então, algo desse tipo. Se a gente tiver 89 pessoas no Brasil, sei lá, umas 8 ou 9 reconheceriam que conhecem alguém ou que já praticou, já discriminou. Sendo que é uma coisa muito, muito, muito louca, assim, né? Porque a gente tem uma estrutura, né? A gente tem uma estrutura que compactua com a ideologia dominante, né? Com o sistema em si, né? Não precisa ficar colocando no pé das ideologias, porque aí a discussão vai para longe, né? A palavrinha ativa diversas coisas. Mas é isso, né? Da maneira mandante, a maneira de funcionamento do tecido social, né? A maneira por onde as engrenagens vão rodando, por onde os objetinhos vão passando dentro do sistema de produção da vida, né? Então, o sistema de produção da vida, né? Este sistema que nós vivemos, o sistema mercantil, ele perpassa por ele, né? Vive com ele, né? Convive uma estrutura, junto com a estrutura social, convive a estrutura racial, assim como convive uma estrutura de gênero, né? E assim como convive uma estrutura de classes, né? Que está dada as divisões, né? No Alphaville você não tem você não tem muita mansão de gente pobre, você não tem muita favela de gente rica, você não tem muita favela de população 90% branca, tá ligado? Você não tem, tipo, bairros populares, quanto mais populares e mais pobres, mais a população negra vai aumentando de acordo com esses bairros. Quanto mais o bairro é rico, mais a população branca vai aumentando de acordo com esses bairros. Então, tipo, os dados, né, vão demonstrando um pouco, evidenciando isso, assim, né? E as exceções só confirmam a regra, né? Eu conheço um ou outro, é uma coisa que sempre confirma a regra, então acho que é importante lembrar um pouco disso também. Enfim, não se consegue perceber como atuante. E uma coisa que também é muito interessante pensar é aquele negócio de que existe na esfera racial, né? Você tem dois extremos, né? Dois extremos assim da esfera de tudo que pode acontecer aqui nos 360 graus para as três dimensões. A gente tem dois polos, né? Que é o polo
da extremidade receptora e a extremidade emissora, né? Sendo que você tem uma estrutura racial que a hierarquia está dada, visualmente ela é conferida, é uma constatação dos lugares, né? É uma constatação a nossa segregação que existe, não legitimada por lei, né? Mas que ela existe, né? Tipo, que a sala da faculdade de medicina de diversas universidades aí são salas, por exemplo, que a gente vai ter menos de 10%, 5% dos alunos negros, assim. Então, tipo, essas segregações, elas são dadas, né? A gente confere elas no real e a gente confere elas no subjetivo, lá nos dados, né? Nas exatidões numéricas, nas estatísticas a gente consegue conferir. Então, existe uma grande dificuldade de assumir esse lugar, que é um lugar dado no real, né? Assumir esse lugar de essas coisas serem normais. A gente não fica chocado se a gente chega em lugar de pessoas brancas, né? E é isso, né? Lugar de pessoas brancas, acho que já saiu na fala, assim. A gente não fica chocado, né? São os lugares normais. Uma coisa que Michael Apple também, um texto de Poeb desse semestre, que ele vai pensar a direita e a branquitude, a presença ausente da raça nas reformas educacionais, algo assim. Que ele vai colocar justamente essa questão de que o branco ele passa como invisível, né? Ele simplesmente não é notado porque ele é normal, né? Ele é o normal, padrão. E ele simplesmente não é notado. Tá gravando isso aqui? Tá gravando. Então ele simplesmente não é notado, né? Ele simplesmente não é reparado ali. Por que isso? Porque ele é o padrão, né? E aí, sempre que a gente tem uma pessoa que não é uma pessoa branca, né? O adjetivo negra vai vindo junto, assim, no, no substantivo ali, sempre tem, né? O substantivo por si não fala, assim. Pessoa, o nome não fala. É um negro bonito. É, essa parte também, né? Costumam ser desqualificados, considerados no discurso político, jornalístico e até intelectual ou acadêmico, né? A questão racial, ela sempre passa por esse lugar, né? No racismo brasileiro, né? Ela é desqualificada, desconsiderada nos discursos políticos, jornalístico até intelectual acadêmico. Eu vejo, por exemplo, Douglas Belchior, a Érica Malunguinho mesmo. Puta, tem uma deputada que esqueci o nome dela. Bom, mas são essas pessoas negras, assim, da política que justamente os lugares de fala, não os lugares de fala, assim, colocando isso como conceito, né? Mas os lugares aonde elas falam, né, são lugares aonde, para grande parte da população, parece muito absurdo, né? Muito, tipo, distante o que as pessoas estão falando. Tipo, como assim? Tipo, o racismo nem é uma coisa, tipo, a discriminação nem é tão assim. Ainda existe, mas aquela dificuldade, né, para afirmar de fato a existência, a constatação das coisas. Então, tem um pouco disso, né, essa deslegitimação, né? Tipo, no jornal, assim, passa uma notícia. Quando no Jornal Nacional passa uma denúncia de racismo, né? Tipo, coisas assim, né? Então, qual tipo de notícia, né? Por que que isso é relevante de fato, né? Isso será que é tão relevante assim e tal? Então, é sempre esse negócio de ser possível questionar, né? A gente não questiona tanto o feminicídio. Questiona sim, né? Na verdade, tipo, as pessoas conscientes, minimamente aí, que estão com o mínimo de postura ética dentro da materialidade aí, tentando buscar uma sociedade menos violenta, assim, para as pessoas, com violências gratuitas, né? As violências necessárias são importantes, mas as gratuitas, assim, talvez nem tanto, assim, né? Dependendo do momento. Mas como que se pensa, né? Como que se coloca, né? Essas grandes questões, assim, para quem acha que é o normal, né? Para quem se coloca como dentro do senso comum, dentro do, não, isso daí é assim mesmo, né? Sempre foi assim, né? Sempre foi assim. É uma coisa que bastante complicada, né? E aqui as declarações de certas personalidades políticas brasileiras contra as questões raciais, se comparadas com o norte-americano, são surpreendentemente diferentes. Porra,
É isso, né? Tipo, o imaginário, muda o imaginário, né? Porque tu vai para uma cultura de um imaginário que tem no seu histórico próprio, né? No histórico nacional próprio, uma política e uma instituição, né? Uma institucionalização do racismo. Então, tipo, você não tem só uma imaginação do racismo, você tem, de fato, uma experiências que compreendem a todos os cidadãos, né? Tipo, o branco tinha mais direito, né? De fato, assim, tipo, tinha mais direitos garantidos. O exercício do direito dele dentro da República era algo que estava dado como mais amplo, né? Então, tipo, as pessoas tinham consciência do não sou negro, pelo menos, né? Ou pelo menos não sou branco, tipo, tinha que passar pela assimetria, né? Tinha que experimentar a assimetria, percebendo-a, não invisibilizando-a, né? Não tentando contar um grande, uma grande celebração, né? Da mistura e tudo mais, assim. Hum, e ele lembra também que o John McCain, né, falou de chicotear o Obama na disputa pela presidência. Isso foi muito doido, velho. E aí pediram pra ele se desculpar. Mas é isso, pediram pra ele se desculpar, né? É uma coisa que eu não sei, assim, poderia ser preso, né, pelo menos. Mas enfim, ele se desculpou, né? Pediu desculpa. É. Ai, 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 ai. Ai, tem um caso aqui do Demóstenes Torres. Isso é muito interessante. Demóstenes Torres, então presidente da Comissão de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos do Senado e relator do Estatuto da Igualdade Racial. Eu vou tomar água. Em sua intervenção diante das câmeras, disse que durante a escravidão não houve violência sexual contra a mulher negra e que, se houve, como se pretende supor, foi algo consentido pelas próprias vítimas, ignorando o contexto de assimetria e de subalternidade em que os abusos sexuais eram cometidos. Afirmou ainda que os traficantes de escravos não praticaram nenhuma violência contra a humanidade, como se julga, pois foram os próprios africanos que venderam seus irmãos, a começar pelo tráfico árabe, bem antes do movimento transatlântico. Ele chegou até a negar a existência do racismo estrutural no Brasil, reiterando a antiga posição da discriminação socioeconômica embutida no mito da democracia racial, né? Coisa aí, depois sobretudo dos 10, dos 20 aí, né? Enfim. Casa Grande Senzala, né? Então tá. Uma matéria crítica contra suas declarações publicadas na Folha de São Paulo foi considerada pelo geógrafo Demétrio Magnoli. Ó, essa parte é muito interessante, né? Porque você tem uma outra pessoa, né, que tá, tipo, afirmada dentro do processo intelectual, assim, minimamente, né? Tipo, dentro do processo acadêmico ali, tipo... Enfim, né? Uma pessoa que teve contato com métodos, né? Métodos de análise, métodos críticos, métodos de... Né, tentar pensar estruturas, aí minimamente alguma coisa ou outra, assim. E é isso, um geógrafo, né? Dessa vez foi infelizmente, aí, Milton Santos deve se, nossa, contorcendo. Em sua defesa, então, uma matéria crítica com suas declarações publicada na Folha de São Paulo foi considerada pelo geógrafo Demetrio Magnoli em sua defesa do parlamentar. Delinquência jornalística, amnésia ideológica, falsificação da história, manipulação e ignorância em espaço do mesmo jornal, segundo Magnoli. Torres nada disse que não fossem fatos verdadeiramente históricos. Carai, cuzão, isso é muito louco, velho. Isso é muito louco, mano. E o que o Torres disse, né, velho? O que o Torres disse. Olha só, hein? Ele disse que durante a escravidão não houve violência sexual contra a mulher negra e que, se houve, como se pretende supor, foi algo consentido pelas próprias vítimas. É isso, né? É isso, assim, ignorar totalmente o que é esse processo histórico, ignorar totalmente o que é a relação de assimetria social que existia, né? A assimetria entre os seres humanos, a desumanização, né, da condição do outro, a não identidade do outro, a negação das possibilidades de se potencializar diante da vida do outro, tipo, mano.
Enfim, desconsiderando todas essas coisas, assim, como se só esquece a história, assim, tipo, esquece a atualidade, o passado e as experiências, tipo, Demóstenes Torres, né, mano? É isso. Ele era senador, não dá? Será que não dá pra ver que no Senado tem poucas pessoas negras, por exemplo? Será que não dá pra perceber assim, nos olhos, assim? Quantas pessoas negras tem lá? Será que dá pra perceber? Eu não sei, assim, né? Mas é justamente isso, né, que vai entrar nessa questão do este lugar estrutural e esta reprodução, né? Essa reprodução do lugar estrutural, a reafirmação da hierarquização, porque é dado como um lugar normal, né? O que sempre aconteceu, o que sempre vai acontecer. E é isso, né? Sei lá. Tráfico transatlântico. O tráfico transatlântico já foi considerado pela Unesco uma das maiores tragédias da história da humanidade. Por sua amplitude espacial. E aí, enfim, aí o Kabengele vai continuando aqui, destrinchando o Demóstenes 2 aí, esse racista de merda, de bosta. Mas enfim, ele vai aí falando um pouco mais, assim. E essa relativização da violência, né? O Kabengele, nossa, é excelente, assim. A relativização, como é que a gente relativiza a violência, né? O racismo, a gente afirma ou não afirma, né? Ele vem aqui. É, a ambiguidade da expressão do racismo na sociedade brasileira é sim e não. Mas o sim não é totalmente afirmativo, pois é sempre acompanhado de mais, porém, veja bem, etc. O não também é sempre acompanhado de justificativas escapatórias. Mesmo pego em flagrante comportamento de discriminação, o brasileiro sempre encontra um jeito para escapar, às vezes depositando a culpa na própria pessoa segregada, considerando-a complexada. Essa é uma questão muito louca, né? Porque, de fato, se a gente está lidando com alguma coisa que não existe, parece que a gente está alucinando. Aí, quando uma pessoa negra tenta reivindicar o lugar de extremidade receptora da violência, que é um lugar legítimo da resultante das relações sociais, né? Um lugar que a gente sabe que existe, aí ela é tida como louca, né? Porque, tipo, se o racismo, né? A gente sabe que existe naquelas, né? Porque é isso. O racismo é colocado nesse lugar de negação como algo que de fato não existia. Então, as pessoas que tentam reafirmar a sua postura a partir disso também, para se defender disso, elas são colocadas como pessoas que estão. É meio complexado esse sujeito aí, né? Esse sujeito, o que que ele tá pensando, né? Ai, mano, é muito bom. Peculiar, peculiar. É isso aqui, muito importante. Ele fala um pouco da institucionalização desses racismos, né? Que por conta dessa institucionalização das leis tanto nos Estados Unidos quanto na África do Sul, né? Esses exemplos mais famosos. Essa institucionalização, esse histórico constitucional, né? Ele vai transmitir para o que seria o imaginário coletivo daquele pessoal, né? Daquelas pessoas, daquele cenário, a ideia de que as possibilidades de narrativa diante das experiências no real elas também podem se dar pela leitura da raça, né? Pela ótica da raça, pelo método da raça, né? Pelo pensar o que foi a racialidade, né? E isso nem pensando na questão da autodeterminação do indivíduo, né? Tipo, nem pensando em todas essas outras coisas, assim, que são necessárias. Mas, assim, a, a estruturação que se dá dos cenários, né? Você vai na praça, você vai num restaurante mais caro, se você pode, ou você vai num restaurante mais barato, você vai comer na universidade, você vê que os espaços têm cor, né? Os espaços têm cor. Então, tipo, como, né, que esses espaços têm cor e isso de fato não é questionado assim, né? Como que essas coisas vão sendo passadas no nosso imaginário e estas coisas que são segregações não são percebidas como tal, né? Então, um pouco da ideia de que nunca teve lei, né? A gente nunca teve uma institucionalização que evidenciasse, né? Que de fato denunciasse, entre algumas aspas, a segregação que já existe e já se dá, né? Já existe e já se dá. A diferença que já existe e já se dá. A assimetria, né? Que é perceptível. Então, ela é tanto perceptível na subjetividade quanto na materialidade, assim, né? Hum, mais coisas. Ah, essa parte.
Entre outros termos, os brasileiros se olham nos espelhos desses países. Então, ele está colocando justamente essa ideia de que parte do imaginário criado no Brasil é porque ele se compara, né, o brasileiro se compara com esses sujeitos dos demais países que tiveram leis segregacionistas, e aí o brasileiro, diante deste outro sujeito que não teve lei segregacionista aqui, ele se vê como um não racista, né, porque a estrutura racista não se colocou aqui. Então não tem no imaginário assim a estrutura para tentar fortalecer a ideia, né, de determinação desse sujeito como extremidade emissora, né, e praticante, né, do racismo, ao passo que não tenta se opor, né, não tenta se opor, tá ajudando a fortalecer a estrutura porque, enfim, inércia, né, até que o em outros termos, os brasileiros se olham no espelho desses países e se percebem sem nenhuma mácula, em vez de fitarem o próprio espelho. Assim ecoa dentro de muitos compatriotas uma voz muito forte que grita: não somos racistas, os racistas são os outros. Essa voz forte e poderosa é o que chama de inércia do mito da democracia racial brasileira. É muito interessante essa parte aqui também, né? É isso, né? A inércia do mito da existiu, né? A inércia continua ali, né? O movimento, assim. E aí alguém, né? Vão sendo aí pegos por esse negócio. Um pouquinho da ideia do mestiço, né? Kabengele, lembrando que Kabengele tem aquele mito da mestiçagem no Brasil, né? Que é um livro, né? As pessoas deveriam ter contato. Ó, o pancadão, vai que vai, caralho. Para se consolidar e tornar-se cada vez mais forte, o mito manipula alguns fatos evidenciados na realidade da sociedade brasileira, como a mestiçagem, as personalidades místicas e os símbolos da resistência cultural negra do país. Ele vai afirmar que somos um povo mestiço, ou seja, nem branco, nem negro, nem índio, uma nova raça brasileira, uma raça mestiça. Quem vai discriminar quem se somos todos mestiços? Mano, essa parte aqui, o Kabengele, ele... Nossa, velho. Eu adorei, assim, mano, eu gosto muito dessa parte. De fato, assim. Porque é muito isso, a personalidade mística, os símbolos de resistência cultural negra no país, né? A capoeira, o samba, o funk, o rap, né? Você cria um grande modelo de mestiço, um grande modelo do pardismo, do morenismo, sei lá que porra é essa, mulatismo. Enfim, esse não negrismo, né? Esse não negrismo. E aí você tira todas as características de resistência, todas as características culturais, você tira todas as características de valores, né? Todas as características afetivas. Você tira o afeto. Você tira o afeto, né? Por isso que a gente vê, tipo, as coisas de raiz, elas têm muito mais às vezes uma tristeza, né? Tipo, pega os sambas antigos aí, pega uns Candeias, uns Jovelina aí da vida, pega uns sons, né? Uns negocinhos assim mais antigos assim, né? Pega um Batatinha, pega pega um Riachão aí, pega, sei lá, vai pegando os povos mais antigos assim, né? Dani Lara, Alcione, enfim, é um negócio mais, né? Mais fundo ali, né? Mas, porra, tem umas letras assim que você fala, caralho, velho. Eita, porra. Aí, só que aí o bagulho vai se modernizando, vai empagodizando, não empagodizando, colocando o pagode como algo de branco, assim, mas também, né? Tu fazer o quê, né? Tipo, foi a materialidade das coisas, assim, um pouco também, né? Não essa de branco, evidente, mas você vê um negócio muito mais, tudo é a mesma coisa, porra, tudo é o amor perdido e não sei o que, a ilusão do coração e não, não tem uma profundidade de fato nas letras que constrangem, né, o popular, né, o samba, o pagode, assim, os negócios, o samba, mais, quanto mais, sei lá, vai saindo, aí mais vai parecendo como uma espécie de sertanejo, que também saiu ali, que mais vai parecendo como uma espécie de rap, que também saiu ali, foi, né, e também vai parecendo mais com um funk que saiu ali. Tipo, sei lá, o funk vai ter algumas características um pouco mais relacionadas
outras coisas, assim como o rap também, assim como o pagode também, mas, tipo, as letras muito parecidas, assim, né? O enredo total, assim, do negócio, né? Só que meio que você só muda o ritmo e uniformaliza tudo a mesma coisa, né? É a indústria cultural, né? É a indústria cultural, assim. E aí, tipo, com estrangeiro pop, né? Com estrangeiro popular, assim, com estrangeiro popular, de fato, trazer radicalismo às coisas, né? Tá gravando isso ainda, meu Deus. Trazer radicalismo, né? Trazer um pouco da raiz das coisas, né? Roots, né? Roots music, né? Samba, roots, né? Tipo, todas essas coisas aí podem ser, né? Mais radicais, né? E aí é isso que fala, mas esse samba é mais raiz, né? É de fato, é um samba que é mais radical, né? Ele sai um pouco da ideia do pop, ele sai um pouco do indústria cultural, do mainstream, do fazer para vender. Ele vai trazer um afeto, né? Ele vai trazer uma carga cultural com ele, ele vai trazer alguma outra coisa, né? Tipo que não só o para vender, assim. E é um pouco disso, assim, né? Porque você tira os símbolos, né, de resistência cultural, né? É capoeira orgânica, sei lá, esses bagulho aí que vai surgindo com o mundo, assim. E essas coisas vão se tornando símbolos da identidade nacional, né? Como a dança, a música, a culinária e principalmente a religião, são bem manipulados pelo mito para reafirmar a harmonia entre grupos, a ausência do preconceito e da discriminação. A gente esquece, por exemplo, do racismo religioso que existe, né? A queima de terreiros aí, né? Casas de reza que são apedrejadas, são queimadas, aí a gente esquece a invasão de terra de demarcação, terra demarcada de terras com pessoas nativas, né? Que chamam indianizadas, né? Indigenizados. A gente esquece, tipo, essa invasão, né, dos povos milenares daqui, os povos tradicionais do nosso território, e a gente coloca apenas como se fosse uma cultura nacional, né, a cultura do mestiço, né, não tem identidade, a identidade é brasileira, e a brasileira é qualquer um, então não tem cor, sendo que de fato a gente sabe que tem, né, tipo, a gente sabe que tem, não, só se a gente ignorar como que essas coisas vão surgindo, né. Se a gente ignorar como essas coisas vão surgindo, elas perdem a cor, de fato, né? Aí você perde a cor. E aí, quando perdeu a cor, a gente tende a ficar branco, né? Porque é isso, quem vai ser reconhecido é o Chico Buarque, é o Caetano Veloso, que é pagodeiro, né? É os sambistas lá. É no máximo a Dona Irã Barbosa, a gente reconhece o Noel Rosa. E aí, tipo, a gente vai, tipo, sempre pros lados mais brancos, assim, do negócio, né? Porque é isso, quem pode gravar, quem pode fazer as coisas, quem, tipo, até tem qualidade, assim, e tal, mas, mano, não tá chegando lá, né? Tipo, porra, tem coisas bem mais da raiz aí do negócio. Ai. Aí aqui também, ó, um trecho a respeito, cito um trecho de um livro de Darcy Ribeiro, em que ele conta a história de um jovem brasileiro afrodescendente que não conseguiria ingressar no curso de diplomacia do Instituto do Rio Branco por causa dos preconceitos raciais. É, a pessoa com quem se queixava, Santa Rosa, pintor negro bem-sucedido, respondeu comovido: Compreendo perfeitamente seu caso, meu caro, pois eu também já fui negro. Então, tipo, um pouco dessa ideia, né, que Darcy traz, assim, né, tipo, tirar a identidade, né, racial da classe, a identidade, a imagem racial que é colocada e agregada à classe, né, tipo, a classe pobre é em si, né, a classe que não é a classe branca, né? Aquilo que a gente tem no nosso contexto, mas colocar a pobreza, né, e a divisão de classes como se fosse uma coisa meramente da análise da classe, meramente da análise do dinheiro, porque todos têm a condição de ter os mesmos lugares na sociedade. Então, a única diferença que há é quem tem mais dinheiro e quem tem menos, né? É o poder mercadológico, assim, né? O poder de fazer rodar o capital, assim. Então, tira dali da dimensão a ideia da classe, a ideia do gênero, tira essas coisas dali e coloca um pouco a ideia a pobreza, né? Então, ele coloca assim a ideia do que é um cara, né? Que sai da pobreza e aí ele diz que já foi negro, né? Ele já foi negro, agora ele não é mais, né? Porque ele ficou rico. Então ele embranqueceu, né? Ele embranqueceu. Só que ao mesmo tempo que é isso, né? É tido como, a gente sabe que é tido como. A negritude ela é ligada à pobreza, só que a gente nega, né? Ou se nega, a gente simplesmente não tenta constranger esse lugar de que o lugar do dominante da hierarquia social é o lugar do branco, assim, né? E enfim, né? Por mais que os espaços sejam segregados, a gente não os lê como se fossem, a gente lê como a ideia do normal, é isso como é lido comumente, assim.
Ahn, Ele fala um pouco das dinâmicas sociais, diferentes nos diferentes contextos. Ah, essa parte aqui é bem interessante. Geralmente, no campo de futebol de várzea, o jogador negro é o único que não tem nome próprio, pois é apelidado simplesmente de negrão. Disse que é carinhoso, embora nunca tenha ouvido sua reciprocidade, ou seja, um jogador negro chamando o outro de brancão. E aí, essa parte é bem engraçada, assim, né? Engraçada assim, né? É isso. Mas é isso, né? A racialidade, ela é cultural, ela é estrutural, mesmo as pessoas negras, né? Se chamam, se brincam, né? Tipo, aí neguinho, aí